Fernanda, Veranúzia, Verônica, Maria, Anne, Leandra, Andréia, Priscila, Marisa, Fátima, Solange, Valéria, Eneida e só. Bom dia, galera linda do nosso YouTube. Bom dia, Comunidade das Nações. Bom dia, igreja. Bom dia, você que está aí acessando esse conteúdo. Agora aqui para mim são 5h35 da manhã do dia 13 de agosto. Que bom que você está acessando esse material, acessando esse conteúdo e acessando o dia de hoje com o que a gente vai trazer. Então, já deixa aberto aí a sua Bíblia em 2 Samuel 24, que a gente vai ler. Eu vou ler na minha versão a mensagem e a gente vai começar. Quero também lembrar que dia 30, me lembra isso, é 30, gente, do Planeja. Dia 30 é um sábado, é o último, dia 23, é verdade. Dia 23 de agosto, nós vamos estar nos reunindo no presencial, na Comunidade das Nações, no espaço CN Office, no CIA, em Brasília. E a gente quer ver você. E a gente ainda... Ontem a gente foi lá dar uma olhadinha nas inscrições, falta o teu nome. Bora! Bora lá fazer a inscrição, a gente se juntar, se cheirar, se apertar, e vai ser bem especial, vai ser arrebatador para o nosso coração. Então, eu espero você lá, quero ver o seu nome na nossa lista. De vez em quando eu entro lá na lista para dar uma olhada, orar por você que já está se organizando para estar junto, e que Deus abençoe, tá? A sua vida. Vamos começar orando? Queria te convidar para você poder fechar os seus olhos e consagrar esse dia ao Senhor, esse momento, essa sua intenção. Como você acordou hoje? Com dor de cabeça, cansada? Como foi? Como foi a sua noite? Talvez você não tenha tido uma boa noite, não esteja tão bem quanto deveria. Talvez você esteja aí estranhando o frio, porque tem feito muito frio, né, gente? Muito frio. Então, que Deus abençoe a saúde das crianças, do marido, a saúde da casa. Então, comece a colocar diante de Deus como você está se sentindo hoje. Agradeça a Ele pelo dom da vida, por você respirar. Senhor, nessa manhã, eu me junto a essas mulheres que estão ingressando aqui agora no ao vivo e essas outras que estarão acessando esse conteúdo. Nós te adoramos, te engrandecemos, porque o Senhor é o nosso dono e é o motivo pelo qual estamos aqui. Senhor, nós não estamos aqui por causa do nosso problema ou porque a gente precisa dar uma entrega um pouco maior para chamar a sua atenção ou para chamar a nossa. Nós estamos aqui, Deus, por causa do teu nome, porque amamos o Senhor. E às vezes a gente não sabe expressar o nosso amor, a gente não sabe expressar aquilo que sentimos por ti. E aí o Senhor nos dá levantes, nos dá desafios para chamar a nossa atenção. É a sensação que eu tenho, Deus, de que muitas vezes o Senhor traz para a gente pautas para poder trazer a gente de volta para o caminho. Porque às vezes a gente se acha, às vezes a gente se resolve, às vezes a gente encontra saídas que não têm o seu nome, que não têm a validação da tua presença. Mas nessa manhã, todas nós que estamos aqui acessando esse conteúdo juntos, nós estamos consagrando esse momento, o dia que nasceu, e o jeito que nós estamos hoje. Senhor, sonda o nosso coração, aquelas que acordaram um pouco mais preocupadas ou acordaram adoecidas, aquelas que estão hospitalizadas, que estão sendo alcançadas por esse conteúdo, traz o sozo do céu, traz a cura plena, traz, Senhor, a bênção da saúde restaurada. Abençoe, ó Deus, o dia de hoje, a nossa casa, o ambiente, a nossa voz. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem com a nossa vida e com a vida dos nossos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Abra aí a sua Bíblia em 2 Samuel 24, porque hoje a gente vai estar vendo o erro e o acerto de Davi. 2 Samuel 24, na Bíblia, a mensagem, que é a que vou ler, está bem explicadinha. Eu vou ler bem rapidinho, porque eu fiz umas anotações a respeito do texto e também da nossa reflexão. Nós somos inspiradas diariamente a vivermos as dicas desse livro, né, de devocional dos nossos bispos.
E nós já caminhamos por todas essas páginas aqui, ó. Bonitas são os nossos dias, olha, do 24, do 25, do 2025. Mas ainda faltam esses todos. Olha aqui o tanto. Olha, ainda dá tempo de você arrumar aquela gaveta que você não arrumou, de você pedir perdão para quem não pediu, para você ajustar o seu coração. Olha aqui, tantas páginas. Não deixa para ficar na última página na correria, não. Vai fazendo com calma agora aquilo que você sabe que tem que fazer. Para de procrastinar. Bora enfrentar as coisas. Olha, tudo isso aqui a gente já viveu. E hoje, a nossa sugestão, a sugestão para vivermos esse dia 13, é escolhas na eira. E é o 2 Samuel 24, que diz assim, ó. Acompanha aí, bonita. Talvez você esteja aí na cozinha. Vocês estão ouvindo uma musiquinha no fundo? Ou não? E agora? Não. Tem dia que ouve, tem dia que não ouve, não entendo. Bora. Mas eu estou aqui ouvindo uma musiquinha, tá? Mais uma vez, o Eterno se enfureceu contra Israel. Ele testou Davi, dizendo: faça um censo de Israel e de Judá. Davi deu ordens a Joabe e aos oficiais do exército, dizendo: percorram todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e façam o levantamento de toda a população. Quero saber o número de habitantes. Joabe resistiu e disse ao rei: que o Eterno multiplique 100 vezes o número de pessoas à vista do meu senhor. Mas qual a necessidade disso? O rei, entretanto, insistiu, e Joabe e os oficiais dos exércitos se despediram do rei e saíram para levantar o censo de Israel. Atravessaram o Jordão, começando em Aroé, pela cidade do Vale de Gade, perto de Jazé, prosseguiram para Gileade, passaram o Hermon, depois seguiram para Dan e contornaram a Sidom. Percorreram a fortaleza de Tiro e todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Finalmente chegaram ao Neguebe, no Neguebe de Judá, em Berseba. Percorreram todo o país e depois de 9 meses e 20 dias voltaram para Jerusalém. Joabe entregou os resultados do censo ao rei. Em Israel haviam 800 homens capazes de lutar e em Judá 500 mil. Mas depois de tudo feito, quando Davi olhou tudo aquilo, olhou os números, olhou toda a tropa que voltou, Davi se sentiu culpado por ter levantado o censo da população confiado nos números, nos dados apurados, confiado e confiando no relatório. Davi orou ao Eterno: pequei contra ti, no que eu acabei de fazer. Mas eu te peço perdão. Peço-te que perdoe a minha culpa. Fui imprudente. No dia seguinte, quando Davi se levantou, veio a palavra do Eterno ao profeta Gade, conselheiro espiritual de Davi. Vai dizer a Davi, disse Deus. O Eterno disse o seguinte: há 3 castigos que posso dar. O que você escolher, eu executarei. Gade entregou a mensagem e o Senhor disse: 3 anos de seca na terra, 3 meses fugindo dos inimigos enquanto eles o perseguirem, ou 3 dias de epidemia no país. Qual desses? Pense e resolva. O que devo dizer a quem me enviou? Davi disse a Gade: são todos terríveis, mas prefiro ser punido pelo Eterno, cuja misericórdia não tem fim, do que cair na mão dos homens. O Eterno enviou uma epidemia desde cedo até a noite, desde Dan até Berseba. Morreram 70 mil pessoas. Mas quando o anjo chegou para destruir Jerusalém, o Eterno percebeu o sofrimento e o terror e ordenou ao anjo que estava executando: basta, já chega. O anjo do Eterno tinha acabado de chegar à eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou e viu o anjo se movendo entre a terra e o céu, com a espada pronta para ferir Jerusalém. Davi e seus conselheiros se curvaram em oração e se vestiram de pano de saco. Quando Davi viu o anjo pronto para matar o povo, orou dizendo: ah, fui eu que pequei. Eu, o pastor, cometi esse erro. Mas o que estas ovelhas fizeram de errado, castigue a mim e a minha família, mas não a eles. Naquele mesmo dia, Gade
procurou Davi e disse: construa um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi cumprir a ordem do Eterno transmitida por Gade. Quando Araúna viu Davi e seus homens se aproximando, prostrou-se com o rosto em terra e respeitosamente disse ao rei: por que meu senhor, o rei, veio me ver? Davi respondeu: vim comprar sua eira para construir um altar ao Eterno e por fim essa calamidade. Araúna disse: meu senhor, pode pegar e sacrificar o que quiser. Ali está um boi para o holocausto, a canga, as tábuas para derrubar, pode servir de lenha para a fogueira. Dou tudo isso ao rei, que o Eterno, seu Deus, tenha misericórdia do Senhor. Mas o rei, Davi, disse a Araúna: de modo algum, quero pagar o preço justo por tudo isso. Não vou oferecer ao Eterno, ao meu Deus, sacrifício que não me custe nada. Então Davi comprou a eira e o boi por 50 peças de prata. E ele construiu um altar ao Eterno e sacrificou ofertas queimadas e ofertas de paz. Ofertas de paz. O Eterno ouviu a sua oração e fez cessar a sua calamidade. Ai, Jesus, me ensina a aprender com Davi, esse querido. Já vou fazer as leituras todas, aí a gente vai conversar sobre elas, tá? Mas o rei respondeu a Araúna: faço questão de pagar por tudo isso, pois não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, sacrifício que não me custe nada. Agora eu estou lendo aqui a reflexão do nosso livro de devocional, tá? Davi se encontrou a eira de Araúna, um lugar onde as colheitas eram preparadas, e foi nesse lugar que ele fez uma escolha crucial. A eira representa mais do que um lugar físico, é um símbolo das decisões que tomamos quando somos desafiados a oferecer algo a Deus. As escolhas que fazemos nas eiras da vida, assim como as de Davi, moldam o futuro espiritual. Davi compreendeu que um verdadeiro sacrifício exige custo. Oferecer algo em sacrifício não traz honra ao Senhor. Na vida, temos várias oportunidades de nos encontrar na nossa própria eira. Será que estamos dispostos, bonitas, a sacrificar algo que nos custa? Ou será que vamos optar pelo caminho mais fácil sem nos comprometer? Deus nos chama hoje, nesse dia 13 de agosto, Deus nos chama para tomarmos decisões que reflitam a nossa fé e o nosso compromisso com Ele. E essas escolhas, frequentemente, requerem de mim e de você renúncias. A colheita na eira só vem depois de um trabalho árduo e de sacrifícios sinceros. Não se contente com menos, ofereça ao Senhor o que Ele merece, o seu melhor. Mesmo que isso signifique abrir mão do que é mais fácil e o mais confortável. Amém, bonita? Não precisa nem falar, né, gente? Já falou, né? A Bíblia não já falou? O texto não já falou? Eu quero te falar um pouquinho mais, sim. Eu quero compartilhar que Deus nos dá a bênção de estarmos na eira de Araúna. Araúna é esse querido que olha o apuros do rei e fala assim: não, você não vai gastar dinheiro nenhum. Eu faço questão de te dar. Você tem uma conhecida, um conhecido que faz isso? Eu tenho vários. Que eu falo assim: não, vamos ali que eu vou fazer um negócio. Não, pastora, bora que eu quero ajudar você, mas dentro de mim tem uma clareza de que eu preciso viver um processo. Aí a gente senta e explica: não, eu preciso entregar um sacrifício. E aí esse sacrifício é entregue e a pessoa que está lá, você acha que a Araúna não aprendeu? Aprende. Essa pessoa aprende o que você está dando. Aí eu quero voltar um pouquinho também à figura de Gade. No texto de 2 Samuel 24, fala da figura de Gade, esse profeta que é a voz de Deus. Aí eu quero trazer para você algumas reflexões desse texto. O primeiro, deixa eu começar a fazer do começo, que fica mais fácil, que eu sei que tem muita gente que anota. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que Davi, ele achava que precisava dos números. Ele precisava de um relatório numérico. Ele precisava fazer o levantamento desse censo
para poder ter ideia de quantos homens ele teria. Mas alguns comentaristas bíblicos, alguns comentários dizem que, na verdade, o que Davi estava fazendo era uma movimentação esqueci a palavra, de vaidade. Ele queria se promover. Ele queria trazer sobre o reino o nome dele. A motivação estava incorreta. Na verdade, o que Davi estava vivendo e fazendo Joabe junto com aqueles homens viverem era um tempo de manifestação do nome dele. Não tinha problema nenhum de fazer um censo, um levantamento de nome. Várias vezes na Bíblia isso foi necessário. Não tem nada demais você abrir aqui a devocional e vir. Não tem nada demais você consultar alguma coisa no texto, no Google. Não é sobre isso. Não é sobre a ferramenta que você usa, mas a motivação que te trouxe até aqui. Não tem nada demais vir para cá e ouvir a palavra. Ah, pastora, pelo amor de Deus, aqui é muito bom. Aqui é muito bom. Mas qual é a sua motivação? Davi, depois que viu... gente, eu fiquei pensando assim, gente do céu, 9 meses e não sei quantos dias, os bichinhos tá lá no sol, na chuva, lá no relento, no dia, na noite, fazendo o que o rei pediu. E quando ele volta, ele olha aquilo, olha o resultado e fala assim, meu Deus, não era isso, ó. Não era isso, meu coração está pesado, porque eu não fiz o que o Senhor mandou. Não foi o Senhor que mandou. Hoje, você já teve essa sensação de fazer algo que você tinha clareza que você estava fazendo sozinha? Aí, depois de ter engajado tempo, dinheiro, pessoas, você fala assim, meu Deus, para que tanto esforço? Nem era necessário, nem o Senhor quer. Aí você precisa pedir perdão? Pois é, foi o que Davi viveu. Aí, nessa hora que ele está sentindo isso, e não tem mal nenhum de você se reconhecer, sabe o que me arrebata na história e na personalidade de Davi? Ele é rápido em colocar sua vulnerabilidade na presença. Ele não fica fingindo. Ele errou, ele fala, não, para agora. Não, eu estou ruim, eu não estou alinhado, eu não vou dormir dessa forma. E aí ele ajusta com Deus. E aí vem o profeta Gade. Você tem um profeta Gade na tua vida? Você tem uma Gade na vida? Uma pessoa que fala assim, tá certo não. Vim aqui em nome de Deus te falar um negócio. Olha, a impressão espiritual que eu estou tendo é que você está fazendo isso, e não precisa disso. Aí Gade vem a primeira vez e fala com Davi a impressão espiritual que Deus estava dando para ele. Uma direção, aí vem com uma sentença, 3 sentenças, escolhe uma. Gente, tão bom quando a gente olha o nosso Deus e fala assim, tem 3 presentes, escolhe o seu, não é? Nessa hora, não. Davi está ali diante de 3 sentenças, de 3 lugares, 3 movimentos que ele traz para a gente poder ouvir e escolher. Gade fala assim para ele, vem, responde aqui, porque eu preciso dizer a Deus em oração a sua resposta. E aí ele vem e fala assim, olha, de tudo que você está me falando, todos são péssimos, são horríveis. Mas em todos, eu sei que o homem, ele é astuto. Eu não vou cair na mão do homem, eu vou cair na mão de Deus, porque ele é misericordioso. E aí ele vai e escolhe a epidemia e todo o povo sofre com aquilo. Sabe o que eu fiquei pensando? Você e eu, bonita, a gente exerce um lugar de governo, um lugar de liderança, seja na sua casa, às vezes no seu trabalho, às vezes de você mesma. Se você toma uma decisão incorreta, sabia que a sua decisão incorreta vai reverberar, vai impactar pessoas que estão perto de você? Sabia que a sua decisão de vaidade, de soberba, de se mostrar ou de não se mostrar, ficar nesse lugar mentiroso da timidez. Eu não apareço, não abro, não faço, porque eu sou muito tímida. Não, não é tímida, não. É medrosa mesmo. O nome disso é medo. Então, enfrente o seu medo, porque timidez é mais elegantinho, né? De falar, deixa eu desmascarar você aqui agora. Porque a gente, às vezes, vive 2 extremos. Ou aquelas que são como eu, que tudo quer fazer, que tudo quer resolver. Ou aquela que é o extremo de mim,
que não faz nada. Ah, não, eu não estou pronta. Ai, eu falo baixo. Ai, eu sou tão assim. Para, acorda agora. Eu, hein? Pode acordando. Você não vai perder o que Deus tem para a sua vida fazendo escolhas erradas, se escondendo no seu temperamento. Ah, porque eu sou colérica e tem que falar, tem nada. Eu e você, que somos coléricos, somos influentes, a gente não tem o direito de ficar falando tudo que pensa e se esconder debaixo do temperamento, não. Ah, porque eu sou melancólica. Ai, que eu sou flaumática. Ai, eu não faço assim. Não, você é filha do Deus Altíssimo. E se ele está te dando alguma sentença e está dando porque você errou, assuma. Você é grandinha demais. Tão grandinha que Deus te deu o governo de coisas. Talvez eu estou vendo algumas professoras aqui, eu fui professora durante anos, a gente tem o governo de uma turma inteira. E talvez a sua maneira, a sua posição, a sua maneira de você se comportar diante da sua turma não está lhe dando a ferramenta certa do céu. Não é sobre o pedagógico, gente. É sobre o céu, é sobre o celestial. E talvez você esteja caminhando como Davi, com a força do braço, com a força dos números, com a força de um relatório só para se promover. Cai por terra todo o espírito de autopromoção nessa manhã. Seja no extremo daquelas mais quietinhas e tímidas, como daquelas mais ousadas, das metidinhas que querem aparecer, que nem eu. A gente só vive assim, querendo aparecer, porque é fácil. Não é nada. Eu quero te dar uma palavra nessa manhã. Deus vai te levantar, ou já tem levantado, vários Gades, aqueles profetas. E a Eneida falou, pastora, você é nosso Gade. Sou. Quando eu tenho uma palavra que está queimando no meu coração, eu quero te dizer o que Deus está dizendo. E nessa manhã, eu quero te dizer, Deus não se agrada da motivação. Ô, gente, qual é o problema de fazer um levantamento de um censo dentro de um país? Nenhum. Não é sobre o que a gente faz, é como a gente faz. E, às vezes, esse como nos impede de vivermos o que Deus tem. E olha que coisa mais especial, quando Davi reconhece o seu erro e ele começa a viver a sentença, o coração dele se entristece, porque o problema não era do povo, o problema não é dos seus filhos, o problema não é estar ali diante da sua turma, da sala de aula, o problema é seu, você sabe que é você. E aí, Deus dá a ele uma solução. Vamos fazer o seguinte, vamos amenizar isso aqui, porque no reino espiritual existe uma linguagem. E a bispa fala muito sobre isso. A linguagem da gratidão, que é a moeda do mais. A linguagem do sacrifício. Gente, o sacrifício é uma moeda que Deus usou a nosso favor. Foi um sacrifício que entregou Jesus na cruz. E eu e você, a gente está com o quê na cabeça? Que qualquer coisinha que a gente está um pouquinho fora da curva acha que é muito. O sacrifício é uma linguagem que você e eu precisamos dizer ao reino espiritual. A gente constrange, eu tenho a impressão que Deus derrete o coração dele quando a gente sacrifica. Eu quero te dizer, hoje, nessa manhã, você e eu estamos aqui numa era, na era desse querido que é Araúna. Eu quero te dizer, Deus está nos dando um chão para você poder levantar uma oferta, levantar um altar. Deixa eu te contar uma situação que eu vivi essa semana, de antemão, e eu quero contar isso para o meu discipulado, e algumas estão aqui. Eu estou vivendo uma mudança de faculdade por causa do reajuste que foi muito intenso. E eu fiquei muito preocupada com duas coisas. Primeiro, como é que eu ia manter, porque eu não tinha me organizado. Aqui em casa a gente se organiza a longo prazo, todas as questões do orçamento, e subiu de forma absurda. E a segunda é, meu Deus, começar tudo de novo? Ai, meu Deus, já estou no 7º, 8º semestre, como assim? E aí, naquele momento, o que motivou meu coração a mudar de faculdade foi a mensalidade, foi o número, foi o dinheiro, foi a cifra. E eu fiquei muito incomodada de ter que me mudar de faculdade. Conversamos com vários reitores de várias faculdades próximas, e eu escolhi uma faculdade de ir, porque realmente a que eu estava não daria certo, não daria bom, eu não ficaria confortável de me sufocar financeiramente. Quando eu cheguei nessa faculdade, eu não estava com o coração alinhado. Gente, tão ruim fazer um negócio que o coração não está alinhado com Deus, né? Eu não experimentei paz, eu não estava leve.
E eu pensei assim, o que é que está me fazendo vir aqui nessa manhã para fazer essa matrícula? Não, não é o dinheiro, porque o dinheiro não manda em mim, não manda mesmo. Antes de entrar na secretaria, eu fiz um voto com Deus. Senhor, eu preciso de um sinal. E o sinal vai ser esse. Mas antes de entrar para fazer a matrícula, eu vou levantar uma oferta que me custa, porque eu nem tenho isso tudo. E aí eu levantei uma oferta para uma querida. E falei assim, olha, eu estou levantando isso porque eu estou dando ordem ao meu dinheiro. Ele não me manda. E eu estou aguardando sinalização de Deus para isso, para poder fazer. E eu preciso sentir paz. Aí eu entreguei o dinheiro. A pessoa me respondeu com uma mensagem maravilhosa que acalentou meu coração temporariamente, mas o meu coração ainda não tinha ficado em paz. Aí eu tinha dois problemas. Eu tinha o problema de ter dado dinheiro e agora ter o problema que não resolveu dentro de mim. E eu pensei, oh Deus, a oferta era para o Senhor acalentar o meu coração. Agora eu entreguei a oferta e eu não estou ainda sentindo paz. E, gente, não teve paz. Deixa eu te contar que ontem à noite, 12 dias, desde o primeiro dia de agosto, eu estou numa guerra dentro de mim, vindo aqui conversar com você, tendo a devocional como fonte das minhas respostas, do meu acalento, mas não estava em paz. Quando Davi olhou tudo aquilo e falou assim, não, mas eu não devia ter feito isso, era a sensação que eu estava. Não, Deus, eu devia ter ficado lá, porque o Senhor ainda não me sinalizou, o Senhor não quer que eu venha, eu volto, não tem problema, já paguei a matrícula, problema da matrícula, eu vou voltar. Aí ontem Deus me deu duas respostas. Uma, ele começou com uma palavra. E ele falou assim, a faculdade que você escolheu se chama projeção. O que isso quer dizer a você? A querida me falou. Projeção é o que Deus vai fazer com a sua vida. Ah, gente, chorei. Me joguei aqui no chão, desse quarto aqui. É a palavra que Deus tem para a sua estação. Vai com Deus. A palavra dela, em outras palavras, estava dessa forma. E eu fiquei tão aliviada. Gente, saiu um peso das minhas costas. Mas esse ainda não era o sinal que eu estava esperando de Deus. Quando eu respirei fundo, compartilhei com o meu discipulado que eu estava vivendo o alívio de uma resposta, mas que ainda não tinha chegado a sinalização que eu ia entender que Deus estava dizendo sim. Eu respirei fundo, fui olhar no meu celular e tinha acabado de chegar. Eu tinha falado para Deus assim, Senhor, me dá uma movimentação de Pix com alguém que eu não tenho tido convivência nesses últimos tempos. E aí uma querida do discipulado, que está no momento mais quietinha, me mandou um Pix de R$100. Gente, eu chorei. Se ela me mandasse R$1, era o que eu precisava para poder Deus dizer assim, vai, eu estou com você nessa. Deixa eu te dizer uma coisa. A sua Araúna, o seu lugar da sua eira, pode ser em frente, aí no seu quarto. Pode ser hoje, pode ser agora. Não deixe o dinheiro, os números, o relatório, as evidências do mundo mandar em você. Se você está observando que o dinheiro está fazendo você contar moedinhas, está te impedindo de fazer coisas, dê ordem. Ah, eu não vou em tal lugar porque eu não tenho dinheiro. Quem falou que tu precisa de dinheiro? Tu precisa de fé. Pega o dinheiro que tu tem e entrega no altar para tu ver se ele não vai arrebatar o teu coração e vai ficar tudo pago. Ah, eu não tenho isso, eu não faço aquilo porque eu não tenho dinheiro. Ô, gente, você não tem é Deus. Porque quando a gente tem Deus, a gente tem dinheiro, a gente tem paz, a gente tem sinalização, a gente tem até sentença para ajustar. E nessa manhã eu quero te dizer, Deus está te perguntando qual é a escolha que você vai fazer na ira. Você vai continuar com o seu coração não alinhado na paz ou você vai sacrificar? Sacrifique hoje. Ô, gente, foi tão especial e deixa eu te contar que eu esqueci de uma parte especial. Quando eu ofertei na vida dessa querida, ela falou assim, pastora, deixa eu te contar um negócio. Hoje é o meu último dia de um propósito que eu fiz. E eu estou aqui atenta aos sinais. E essa oferta chega para mim como uma oferta de resposta de Deus, junto com a sua voz. Gente, tem coisa mais especial do que ser resposta de Deus para alguém? Não tem. E eu quero te fazer hoje, trazer para você a oportunidade de você ser o chão da eira de Araúna. Levante uma oferta de sacrifício e diga ao reino espiritual que quem manda naquilo que você está passando é o Senhor.
Eu aprendi isso com a Bispa Dirce. Se eu estou demasiadamente pensando num problema, esse problema não é meu, nunca foi. E eu preciso levantar uma oferta para que esse problema vá para a pessoa certa, que é Deus. E Deus, gente, ama a linguagem do sacrifício. Não é porque você vai ficar se sentindo mal, é porque você é esticado. E aí, ontem, finalmente, gente, e o detalhe, eu fui assistir a aula ontem, eu não tinha ainda a resposta. E eu pensando assim na aula, não vou nem publicar que estou nesse lugar, nem vou me envolver nessa aula, porque vai que, ó, a aula rolando, e eu pensando, e vai que Deus vai dizer não, e vai que Deus vai dizer não, vai. E aí meu espírito falou assim, publica, para ficar mais lindo o que eu vou fazer. Aí eu publiquei. Aí, por causa dessa publicação, a pessoa que me entregou a palavra sobre a palavra e o conceito de projeção foi por causa da publicação que eu fiz no meio da aula, mas a luta estava assim, vou nem prestar atenção, gente, deixa eu quieta aqui, que essa aula vai ver que nem é minha, já fiz essa aula lá na outra faculdade, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu olhei em volta, gente, só garotinha novinha que acabou de sair do ensino médio, eu com 51 anos, eu pensando, não é meu lugar, não, gente, vai ver que Deus está me falando para eu não vir. Gente, que luta! É você viver no sacrifício, viver na linha da paz que excede todo entendimento. E deixa eu te falar, paz não é o lugar do prazer, não. Se você está achando assim, eu estou em paz, aí começa a perguntar, você sacrificou? Não, então, talvez não tenha paz. E eu quero abençoar a sua vida, para que você escolha oferecer ao Senhor aquilo que lhe custa. Talvez tenha uma pauta dentro do teu coração que você falou assim, Senhor, eu preciso que cesse essa praga dentro da minha casa. Aí, talvez essa pauta que você está carregando seja as próprias finanças, como eu estava em luta. Talvez a sua luta seja a paz da sua casa num tempo de alegria. Não sei. Talvez seja até a mudança de um trabalho, talvez um lugar de promoção, talvez um lugar de você mesma, bonita. Às vezes não tem nada, mas é dentro de nós. A gente fica nesse lugar de querer mudar marido. Para com esse negócio. Você não vai mudar ele, não, gente. Muda você diante da presença. Quando você muda, tudo fica melhor. Meu marido é muito diferente de mim, gente. Minha cunhada deve estar aqui me ouvindo. Ele é muito diferente. E eu, às vezes, falo assim, meu Deus do céu, o senhor está me esticando hoje pelo quê mesmo? Que eu já fui, já voltei, e a Jean está aqui sentado, pensando se vai. Gente, por causa desse jeito do meu marido Adinho, sentado, pensando que vai, eu fui salva de várias estripulias da minha vida. Várias. Porque ele foi me vendo, indo, voltando, e ele falando assim, eu, Adinho, estou acreditando que você ainda não tomou sua decisão com relação a isso. Eu não tomei, não vou tomar e não vou viver na sua pressão. Pode ir. Quando eu volto chorando, Tinho, deixa eu te contar, ele não deu certo, né, bonita? Aí eu, não, deixa eu sentar aqui no teu colo, deixa eu chorar. Aí ele, fala de mim que eu não fui. Ainda bem que eu não fui, porque agora, estamos nós dois salvos aqui. Gente, Deus te deu o marido que você tem para te salvar dos apuros. Louve a Deus pelo que ele é. Pastora, mas ele está aqui vivendo um tempo tão difícil, tão de pecado. Gente, o pecado é dele. Se você já entendeu e teve o conteúdo desse pecado, confessa você em nome da sua família. Mas deixa que ele vai se resolver com Deus. Você não é Deus. Você entendeu isso? Você não está sentada no trono, mandando e desmandando e fazendo. Você não é. O Senhor tem um lugar de movimento para ele que é diferente do seu. E nessa manhã, eu quero tirar o peso dessas sentenças. E quero te dizer, o que você quer que cesse, bonita, na sua vida? Eu coloquei aqui algumas coisas. O que queremos que cesse na nossa vida, e eu quero trazer algumas palavras que eu encontro com gabinetes quando eu ouço algumas mães me falando. Algumas mulheres querem que cesse as brigas na casa, porque ela não aguenta mais uma comunicação adoecida, em que ela começa a falar e parece que a família só ouve aos berros, aos gritos. E eu quero liberar sobre a sua vida que essa oferta que você vai levantar na sua eira de Araruna seja para cessar esse tempo de brigas e de contendas na sua casa. Você vai aprender a comunicar de forma assertiva e vai ter paz na sua casa. Você vai dobrar a sua dura cerviz. Você não precisa ter razão. Você precisa ter paz.
Você não precisa ter a última palavra. A última palavra é do nosso Deus. O que queremos que cesse? Aperto financeiro. Até que dia você vai ficar nesse negócio, desse ciclo, de ficar devendo, de ficar pegando emprestado, de não romper? Até que dia? Faz um voto, Senhor. Organize as suas finanças. Submeta as suas finanças a Deus. Para de entrar na internet para comprar bugiganga. Você não precisa. Sua casa já está cheia de bugiganga. Um monte de negócio para tirar pó, de coisa que você está lá botando em cima da estante. Ah, para com isso. Te dá um trabalho. Coisa que às vezes você nem tirou da etiqueta. Gente, essa é uma doença que você precisa de ajuda. Peça ajuda a quem pode lhe ajudar. A Eneida vira e mexe e abre uma mentoria para organizar finanças. Gente, cola na Eneida se você tem esse problema do financeiro. A Eneida é uma viúva que administra a questão financeira dela com 3 crianças e todas em escola particular. A Eneida comprou um carro zero. Aí ela pensou assim, a primeira vez que eu tive com a Eneida depois do falecimento do marido foi assim, pastora, o que vai ser de mim? E eu olhei para ela e pensei, o de sempre. Você vai continuar no mesmo lugar, porque Deus não saiu do lugar. E, gente, Deus tem sido abundantemente abençoador para a vida de Eneida. Ela tem temor com dinheiro. A Eneida é totalmente numérica. Se você não é como eu, cola na Eneida. O que queremos cessar? Falta de comunicação. Você já desistiu de falar. Está um silêncio nessa sua casa, porque cada um vive numa casa, dentro dos quartos. Eu quero liberar sobre a sua vida o tempo da mesa, em que a conversa leve, de brincadeira, de sorriso vai acontecer. Você quer que isso cesse? Levante uma oferta na sua eira de Araruna. Sabe outra coisa que eu acho que muitas vezes a gente quer que cesse? O orgulho. Gente, você e eu não temos a palavra final. Deus tem algo para nós. Outra coisa que muitas de nós, eu não posso ir embora sem falar sobre isso, que eu já tenho que correr. Falta de perdão. Com a cunhada, com o cunhado, com o sogro, com a sogra, com o marido. O marido liberou uma palavra que foi como um punhal dentro de você. E dentro de você aquele negócio reverbera. Vira e mexe e vem aquele eco daquela voz, aquele negócio, aquela ofensa que você não é, e que você sabe que você não é, mas aquilo te feriu. Talvez uma palavra que a sua mãe, quando você era criança, te deu, e você sabe, você ouve, tem a habilidade de continuar ouvindo como se fosse aquela menina. Libere perdão nessa manhã. Levante uma oferta, levante um altar e faça aquilo que você sabe que vai ser um sacrifício. Oferecer algo sem sacrifício não traz honra a Deus. Vamos honrar o nosso Deus nesse dia? E eu quero te liberar, te entregar a chave que essa devocional nos traz. Ele pergunta assim, ó, será que nós estamos dispostos a sacrificar algo que nos custa? Ou a gente vai optar pelo caminho mais fácil? Não se contente com menos, bonita. Ofereça ao Senhor o que Ele merece, o seu melhor. Eu quero te dizer que ontem eu fui dormir, depois de 12 dias, numa luta. Olha só o que eu estava lutando. Todas as minhas amigas foram para a faculdade normal, sentaram e assistiram aula. E eu aqui, ó, Deus, não senti a tua paz, não senti a tua validação. E eu tenho várias amigas pastoras, e uma delas fala assim, gente, para que isso? Para que essa luta? Vai assistir aula, vai! E eu não, mas eu preciso da validação de Deus, eu preciso ter certeza que eu estou aqui. Gente, eu estabeleci esse padrão de fazer decisões em que ele esteja junto. E isso não é fácil. E eu quero te dizer, você acha que foi fácil para Davi escolher entre 3 sentenças uma? Foi fácil para ele ver tanta gente morrendo por causa de um erro dele? Foi fácil para ele entregar uma oferta? Não. Foi muito pesado, foi muito forte. Mas, em seguida, todo aquele lugar teve uma oferta de paz. Gente, eu adorei essa frase da minha Bíblia. E Davi levantou ofertas queimadas e ofertas de paz. Ah, gente, quero até levantar uma oferta para ele hoje com esse nome, ofertas de paz. Nunca tinha visto isso. Abaixa essa cabeça, vamos orar.
Ai, Deus, quanta riqueza nesse texto. Um capítulo só do 2 Samuel 24 e a gente com tanta riqueza que nem conseguimos extrair tudo. Obrigada. O Senhor não nos deixa caminhar sozinhos. O Senhor reconhece o nosso coração quando a gente vê que não está alinhado, que não está em paz, que não está leve. O coração de muitas mulheres, a impressão que eu tenho nessa manhã, Senhor, é que está com o peso de saber que fez errado. Que não fique só no lugar de saber, mas que tenha atitude, que haja confissão. Davi confessou que não estava bem, que não deveria ter feito aquilo. Ele não teve problema de voltar o caminho e dizer, errei. Não precisava disso. Que a gente tenha, Deus, essa habilidade de sensibilidade e sinceridade do nosso coração na tua presença. Levante muitos profetas gades na nossa vida para nos dizer, Senhor, o que devemos fazer. E talvez o Gade seja o Senhor mesmo falando com a gente, por meio da tua palavra. Não deixe a gente sair dessa devocional de hoje sem ter clareza de que a gente quer que cesse as pragas na nossa casa, na nossa vida. Nós queremos que dê um basta. E nós queremos ouvir a tua voz dizendo, chega, basta, não dá mais para seguir esse mês do agosto desse jeito. Então, levanta uma oferta, filha. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, dizendo para a gente que hoje é o dia do nosso lugar, da nossa era de Araúna, aquele lugar onde os grãos eram organizados para que a colheita viesse. Nós queremos esse lugar, nós queremos pagar o preço que for para isso. Ó Deus, eu quero te agradecer por 12 dias em luta interna, de ouvir a tua voz e saber se eu estava no lugar certo. Obrigada pelo desconforto de ter vindo muitas vezes aqui pela manhã, ficar aguardando a tua sinalização e a tua sinalização não ter vindo. E o silêncio me deixar no lugar de extrema dependência. Diadinho ri de mim, meu Deus. Toda vez que ele perguntava, e aí, veio a resposta? O segredinho veio? E eu dizia, ainda não, me ajuda aí, ora aí comigo. E isso foi pauta da nossa diversão, de saber que o Senhor tinha o seu tempo. E ontem, quando a resposta veio, e eu pude dizer para ele que o Senhor estava me dando a resposta, e quando eu disse para ele qual era o segredinho, ele riu mais ainda. Que as nossas pautas espirituais façam o nosso marido rir de nós, nossos filhos chorarem com a gente. Ó Deus, que a eira de Araruna seja a nossa pauta da mesa. Que o sacrifício que a gente entrega seja o lugar do nosso conteúdo mais precioso. Obrigada por essa manhã. A gente quer que cesse a praga, mas às vezes a gente não quer entregar o sacrifício. Mas nessa manhã, como mulheres maduras, nós entendemos que a linguagem que o reino espiritual espera é o sacrifício. Então, recebe de cada uma de nós, essas que estamos aqui pensando, esses pensamentos, essas propostas internas. Recebe desde agora, Pai. E obrigada pelo teu cuidado e teu amor em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Meu Deus, 6h18, tchau, que eu tenho compromisso com o Brasil. Deus te abençoe, bonita do YouTube, que Deus te ajude a entender que para cessar a praga, você precisa se movimentar em sacrifício. Amém? Um beijo para você.